Oi, pessoal, meu nome é Felipe e hoje eu quero conversar com vocês sobre o ETF SPY11, que é um ETF que vem pagando dividendos mensalmente e que ontem, no dia 14 de novembro, ele completou um ano de atividade aqui no mercado financeiro do Brasil. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento e que ele tem um cunho apenas informativo, tudo bem? Vou compartilhar aqui a tela com vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse ETF. Então, basicamente, o ETF é uma oportunidade, que o investidor tem de diversificar o seu patrimônio naqueles ativos em que o ETF ele adquire. Então, ao adquirir o ETF, a gente adquire basicamente uma cesta de ativos. Esse ETF em particular, ele vai investir em ações norte-americanas. É claro que existem uma gama de ETFs que investem em outros ativos também. Existem ETFs de renda fixa, de renda variável, ETFs de criptomoeda, ETFs de ações aqui no Brasil, de ações que pagam dividendos aqui no Brasil, enfim, existe uma variedade. Esse aqui em particular, ele se propõe a investir o patrimônio em ações dos Estados Unidos e também a pagar um provento, um rendimento mensalmente para os seus cotistas. Então, a gente vai ver algumas informações aqui importantes. Então, um ETF da Buena Vista, com um patrimônio líquido aqui informado de um pouco mais de 125 milhões de reais, provento último informado de um pouquinho mais de 1%, e a taxa de administração de 0,83% do patrimônio do fundo. Obviamente, que existe toda uma discussão sobre as taxas de administração dos ETFs aqui no Brasil serem bem superiores, em média, do que as praticadas nos Estados Unidos. Entretanto, essa taxa de administração ela é também ligeiramente menor do que outros fundos aqui no Brasil. Obviamente que também essa discussão envolve se é uma gestão ativa, passiva, enfim, mas não é a prioridade aqui no vídeo. Como eu falei, o IPO dele, o início foi no dia 14 de novembro do ano passado e a liquidez em D+2, ou seja, quando o investidor decidir aportar, o seu patrimônio nesse fundo, ele vai ter a retirada do dinheiro da conta dele em 2 dias úteis. Então, em até 2 dias úteis, ele precisa ter o valor correspondente ao aporte para poder fazer a compra desse ativo. E também, se ele decidir vender esse ativo, em 2 dias úteis, ele vai ter acesso ao capital dele novamente. Falando um pouquinho sobre a rentabilidade dele, esse ano de 2024 tem sido um bom ano para a Bolsa nos Estados Unidos, então, consequentemente, esse ativo ele tem sofrido uma boa valorização aqui no Brasil. Então, a cota na B3 dele teve uma valorização anual até o momento de 22,5%, que é uma valorização muito boa. Obviamente, o ano não acabou e é um ativo de renda variável, ele pode subir um pouco mais, ele pode descer, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas até esse momento ele tem tido uma boa valorização aí durante esse ano. Evolução patrimonial também, basicamente toda positiva, e a distribuição de dividendos. Ele distribuiu em todos os meses, nesse primeiro ano de atividade, e ele conseguiu manter uma faixa de 1% ao mês. São dividendos bastante representativos, um percentual elevado, e ele também conseguiu bater o CDI em todos os meses com seus dividendos. Aqui a gente vê a faixa cinza representando o CDI e a faixa azul representando os dividendos do ETF. A gente vê que em todos os meses foi uma distribuição superior ao CDI e a gente sabe que essa não é uma tarefa fácil, para ativos de renda variável conseguir bater o CDI aqui no Brasil, porque historicamente a taxa Selic e o CDI eles são elevados. Mas nesse primeiro ano de atividade, o ETF ele conseguiu bater o CDI em todos os meses. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação, o investidor ele não deve levar em conta só a distribuição de proventos, para tomar a decisão de aportar ou não num ETF. A distribuição, aqui a gente tem basicamente um organograma com todas as datas do ano. Então, a data com, para esse mês agora de novembro, foi 22 de outubro. Então, o investidor que tivesse cotas desse ETF até o dia 22 de outubro, ele no dia 8 de novembro agora recebeu 1,20 por cota. Da mesma forma que o investidor que comprar cotas desse ETF até o dia 19 de novembro, ele vai receber no dia 9 de dezembro os seus proventos. Da mesma forma, por último aqui a data de 23 de dezembro, quem comprar até essa data vai receber no dia 9 de janeiro os seus dividendos. Vamos ver a lâmina do prospecto do fundo.
que traz algumas outras informações importantes. Aqui algumas que a gente já viu e eu queria falar com vocês sobre a tributação, que é uma parte importante e também um pouquinho diferente aqui em relação a outros ativos no Brasil. Isso porque aqui no Brasil não existe a tributação de proventos na renda variável. Então, quando a gente ofere, né, dividendos e proventos de ações ou de fundos imobiliários, a gente está isento de pagamento. Aqui, como é um ativo que expõe, né, o capital no mercado americano, lá existe a tributação dos dividendos. Ocorre que a tributação aqui, essa de 15%, vai ser retida na fonte, ou seja, a própria gestora vai fazer o pagamento desses dividendos para o cotista. Então, quando o cotista receber os seus proventos, ele não precisa se preocupar em emitir DARF e fazer o pagamento de imposto, porque ele já está recebendo aquele valor líquido. Entretanto, é importante ele saber que existe a tributação nesse tipo de investimento. Ocorre que na tributação de venda de cotas, aí essa é basicamente igual a que ocorre no Brasil. Então, quando o investidor ele vende cotas com lucro, ou seja, com ágio, né, patrimonial dessas cotas, ele precisa fazer o recolhimento de 15% desse lucro através de DARF, né, e obviamente pagar os seus impostos. Então, é importante o investidor saber que existe uma tributação de dividendos. Aqui nesse caso, ocorre que ele não precisa se preocupar em fazer o recolhimento desses proventos, porque eles já são feitos pelo fundo. E a tributação da venda de cotas com lucro vai ser feita em 15% desse lucro através de DARF. Então, aqui basicamente os propósitos, né, do ETF. Então, ele se propõe a trazer uma renda mensal, uma carteira dolarizada, né, investindo em ações dos Estados Unidos, uma exposição às melhores empresas do mundo, a gente vai ver daqui a pouquinho, uma volatilidade reduzida, né, principalmente em razão da distribuição mensal de proventos, e uma baixa correlação, obviamente, uma baixa correlação de risco entre os ativos que compõem a carteira. Aqui na distribuição de proventos a gente já viu. A gente vai ver agora, por fim, aqui algumas das empresas, né, que o fundo coloca o seu patrimônio. Então, a gente consegue ver que, de fato, são empresas bastante representativas e das mais importantes nos seus segmentos no mundo. Então, a gente vê o Airbnb, McDonald's, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Nvidia, Tesla, T-Mobile, a Apple, a Nike, enfim. São todas empresas muito conhecidas, muito consolidadas e, realmente, das empresas mais importantes do mundo. Então, quando a gente compra uma cota, né, por R$123, a gente está indiretamente investindo em empresas, nessas empresas. Obviamente que não são todas as empresas, ele colocou aqui só uma parte, porque existem milhares de empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos, como a gente sabe. É claro que hoje em dia, com a facilidade tecnológica, o investidor pode, se quiser, abrir uma carteira e investir nessas empresas diretamente. Mas o ETF ele se propõe a, de certa forma, facilitar esse trabalho para o investidor, principalmente para o investidor que não é profissional e que eventualmente não tem uma capacitação técnica de fazer o value investing ou fazer uma escolha de ações especificamente, né, principalmente por conta da complexidade de análise de determinados ativos. Então, o ETF ele se propõe a fazer esse trabalho, né, a trazer essa forma de facilitação, entretanto, não tira do investidor a escolha dele mesmo poder fazer essa gestão ativa da carteira dele. Então, aqui a composição de setores, né? Então, basicamente, o ETF está exposto majoritariamente ao setor de tecnologia, de saúde, de consumo ciclo, financeiro e assim por diante. Então, esses são os setores, essas são algumas das empresas que o ETF ele coloca o seu patrimônio. Então, basicamente, essas são algumas informações que eu quis trazer para vocês. Obviamente que se você se interessar por esse ETF, eu recomendo que você faça a sua própria análise, o seu próprio estudo para decidir ou não se investe nesse tipo de ativo. Tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo.